O Nordeste foi de suma importância para a participação brasileira na guerra. De frente para a África e relativamente perto da Europa, era estratégico para que os aliados conseguissem agir com mais eficácia para derrotar o eixo. Não foi à toa que todas as capitais, de Salvador, Bahia, a São Luís, no Maranhão, tiveram bases americanas em seu território, instaladas a partir do fim de 1941, sendo duas as mais importantes, a Base Aérea de Parnamirim Field, em Natal, no Rio Grande do Norte, e a Base Aérea Naval Fox, em Recife, no Pernambuco. Nenhuma cidade brasileira talvez tenha sido tão afetada quanto a capital Potiguar. No extremo leste do país, Parnamirim Field, a maior base americana em território nacional, centralizou o transporte aéreo e a vigilância dos aliados no Atlântico Sul, facilitando o transporte de recursos materiais e humanos para a África, a Europa e o Pacífico. A importância era tanta que, em 1943, a base chegou a ostentar o título de aeroporto mais movimentado do mundo. Segundo o historiador Francisco César Ferraz, a capital potiguar, apelidada de Trampolim da Vitória, foi considerada um dos 4 pontos de maior importância estratégica no mundo, ao lado do Canal de Suez e dos estreitos de Gibraltar e Dardanelos. Apesar da historiografia oficial mostrar uma aparente harmonia entre forasteiros e locais, a relação nem sempre foi pacífica. Inicialmente cordial, as tensões se acirraram com a convivência e foram particularmente acentuadas com os relacionamentos. Diversos articulistas de Natal, por exemplo, se recusavam a escrever sobre os americanos. O jornal A República chegou a publicar uma carta aberta instando o intelectual Luiz da Câmara Cascudo a escrever um artigo sobre Parnamirim Field. Ele, no entanto, só o faria após anos do fim da guerra e mesmo assim concisamente. Para a classe alta, a presença estrangeira foi como um passaporte para a cultura americana. Filmes, músicas e produções dos americanos disseminavam os ideais yankees. Os hábitos dos soldados americanos influenciaram também os mais ricos, com a introdução de modernidades importadas como refrigerantes e geladeiras. Para além da guerra, o Brasil também era uma grande oportunidade comercial. Essas cidades eram pequenas províncias e entraram em contato com gente que tinha do bom e do melhor no modo americano de vida. Os americanos trouxeram as novidades, o consumismo para os ricos, mas isso acentuava o contraste social na capital potiguar. Os pobres, como é habitual, foram os que mais sofreram. Frente à escassez da borracha, as atenções americanas voltaram-se para a Amazônia. O recrutamento para trabalhar no escravismo atraiu milhares de alistados, a maior parte deles nordestinos pobres, muitos vítimas da seca. Um número desconhecido destes soldados da borracha morreu na selva, vítima do trabalho análogo à escravidão, de doenças tropicais e da precariedade. Nas capitais nordestinas, a situação também não era das melhores, com blackouts, racionamentos e aumento do custo de vida. As dificuldades contrastavam com o discurso implementado pela ditadura do Estado Novo para mobilizar a população nos esforços da guerra. Nessa frente, a censura contra rádios e jornais exercia um papel central. As restrições à imprensa postergaram até mesmo a notícia sobre o bombardeio do Baipendi, responsável pela censura. O Departamento de Imprensa e Propaganda DIP protelou divulgá-la, buscando evitar um pânico maior. Meses antes, o órgão havia emitido diretrizes para sigilo e discrição em torno de notícias que pudessem causar distúrbios populares. Outra operação na surdina dizia respeito à espionagem. Não foram poucos os homens que ingressaram no Brasil fingindo ser funcionários de empresas internacionais ou com passaportes diplomáticos falsos para colher informações e enviá-las ao eixo, algo que acentuou a perseguição xenofóbica aos descendentes de alemães, italianos e japoneses por todo o país. Pernambuco, onde ficava a maior base naval americana no Brasil, foi um palco importante da espionagem. O próprio filho primogênito do cônsul alemão, Karl Heinz, tinha ligação com a rede de informações sigilosas, segundo o trabalho da pesquisadora Juliana Ferreira Campos Leite. Teuto brasileiro, o homem tornou-se responsável pelas principais divisões da espionagem no Nordeste, em Recife, no Pernambuco, Maceió, Alagoas, Cabedelo e Natal, com um grupo de informantes que contava com oficiais da alfândega, jornalistas, militares e ex-integralistas, por exemplo. Com a censura dos veículos de comunicação, há uma certa lacuna de registros sobre como o conflito e os esforços que o envolveram afetaram o cotidiano. Muitos estudiosos, em sua maior parte nordestinos,
vem buscando analisar isto mais a fundo, entrevistando seus sobreviventes, seus descendentes e fazendo pesquisas detalhadas sobre a questão. A história pode marginalizar as consequências regionais da Segunda Guerra, mas na memória popular seu papel é central.